Oi pessoal, bem-vindos ao canal Por Ele Vale. Eu sou a Carol Montoni, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sou mãe do Valentim, uma criança de 8 anos com paralisia cerebral, e ao longo de todos esses anos nós percebemos que existem diversas dúvidas a respeito desse tema, sobre médicos que fazem acompanhamento, sobre as terapias, alimentação, rotina, e daí surgiu a ideia do nosso canal. Nós vamos trazer algumas informações, compartilhar experiências, falar sobre a maternidade atípica, e a ideia é fazer isso de forma muito leve, transparente, principalmente para acabar com o tabu que envolve a paralisia cerebral. O Valentim é um prematuro extremo, ele nasceu de 26 semanas, teve uma internação longa de 177 dias. Eu conto um pouco sobre isso no primeiro vídeo aqui do canal, então entra lá, assiste, aproveitando já curte nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada, nessa história que a gente vai contar para vocês sobre a vida do Valentim e sobre a nossa família. Depois da alta hospitalar, o Valentim saiu do hospital com indicação de acompanhamento com diversos profissionais. Eu vou contar isso para vocês em um outro vídeo, tá? Hoje eu vou falar especialmente sobre 2 profissionais. Um deles é o pediatra, que é de praxe, deve fazer acompanhamento de todas as crianças, mas vocês vão entender o porquê que eu vou falar do pediatra em si, e o neurologista. O Valentim tem uma lesão cerebral, a leucomalácia periventricular. Lá no outro vídeo eu deixei um link na descrição falando sobre a leucomalácia, então se você tem alguma dúvida aproveita e lê lá a matéria, que é bem legal, explica direitinho. Então, por conta da leucomalácia, nós já tínhamos a indicação de fazer o acompanhamento com o neurologista, mas nesse momento inicial tinha um outro ponto que era o mais importante para a gente continuar, tá? Durante a internação, o Valentim teve algumas convulsões. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa que eu acho muito importante, que quem percebeu que o Valentim estava convulsionando foi o Felipe, meu esposo, o papai do Valentim. Ele percebeu alguma movimentação estranha, o Valentim era muito pequenininho dentro da incubadora, ele estava se movimentando de forma estranha, e o Felipe percebeu isso, chamou a enfermeira, que de primeiro momento olhou e achou que não era nada. Ai, pai, não deve ser nada, mas eu vou chamar o médico para dar uma olhada para a gente avaliar. A decisão do médico naquele momento foi colocar o Valentim num eletroencefalograma. Então ele ficou a noite toda com os eletrodos ali para acompanhar a atividade cerebral. E de manhã foi percebido que de fato ele estava tendo algumas convulsões. Então por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu acho muito importante que os profissionais de saúde abram para os pais falarem o que eles percebem, porque ainda que eles tenham um conhecimento técnico a respeito de tudo aquilo que está sendo feito, os pais são quem passam o tempo todo olhando para aquela criança, zelando pela criança. Então é muito importante esse tratamento humanizado e levar em consideração o que os pais estão falando. E a gente viveu isso na prática, então foi muito importante que essa percepção tenha acontecido naquele momento. Tanto do Felipe ter percebido essa movimentação, quanto dos profissionais terem acatado, levado em consideração o que a gente estava falando, tá? Então por isso que eu tô trazendo esse parênteses aqui nessa história. Por conta dessas convulsões, imediatamente a neurologista entrou com o fenobarbital, que é o Gardenal que todo mundo conhece, para fazer o controle dessas convulsões, para que não acontecessem mais, porque as convulsões elas podem agravar a lesão cerebral, então era muito importante que a gente tivesse esse controle. E na saída do hospital, por segurança, ele saiu ainda tomando fenobarbital. Só que ele já estava bem há algum tempo, então a nossa ideia era continuar fazendo esse acompanhamento, entender se aquela medicação ainda era necessária e fazer o desmame dela. E eu acho que eu posso dizer que essa foi a nossa primeira vitória na pós-internação. Nós fomos fazendo o desmame e conseguimos tirar a medicação ali sem nenhuma questão, na velocidade que a médica propôs. Assim que a medicação acabou, nós repetimos o eletroencefalograma e não teve nenhuma atividade cerebral anormal. Então a gente conseguiu ficar sem a medicação e até hoje o Valentim ficou bem, nunca mais teve nenhuma convulsão. Então realmente acho que essa foi a nossa primeira conquista. E o outro médico era o pediatra, como eu comentei com vocês.
uma coisa legal de dizer. Naquele momento, a nossa decisão foi continuar fazendo o acompanhamento com os mesmos médicos que o tratavam na UTI. Eram médicos que nós confiávamos, eram médicos especializados na prematuridade, mas principalmente eram profissionais que conheciam a história do Valentim, desde o nascimento dele até aquele momento da alta. Eles sabiam tudo o que tinha acontecido. Então a nossa decisão inicial foi continuar fazendo acompanhamento com esses profissionais. O Valentim fez o teste do pezinho assim que nasceu. Mas por conta da prematuridade e algumas questões, alguns dos exames que saem nesse teste, que é um teste bem complexo, eu vou deixar aqui também na descrição falando um pouco sobre o teste do pezinho, que era uma coisa que antes não era obrigatória, alguns exames que ele inclui, hoje já aumentou, então é muito legal as mamães, quem é mamãe nova, saber disso, então eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Eu sei que no final das contas nós tivemos que repetir alguns exames. E aí, nessa repetição, foi identificado que o Valentim tinha traço falciforme. Só que como tinha um período ali, quase que um período de carência, tanto podia ser que ele de fato tinha traço falciforme, quanto que ele tivesse a anemia falciforme. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo falando o que é anemia falciforme, o que é o traço falciforme, para vocês entenderem melhor. Mas o médico fez questão de deixar claro pra gente, naquele momento, que se o Valentim tivesse anemia falciforme, tudo ia mudar. Que existia essa possibilidade, porque o exame tinha identificado uma anomalia e que isso era uma coisa muito importante. Era uma condição muito grave e que ia demandar uma série de acompanhamentos e profissionais e tratamentos e etc. E aí vale dizer que até esse momento da vida do Valentim nós não tínhamos nenhum diagnóstico fechado, porque ele era muito novo, seria até irresponsável da parte dos médicos dar pra gente qualquer diagnóstico, porque ele ainda era muito pequeno, ainda estava muito cedo para dizer qualquer coisa. Então, até aquele momento, nós sabíamos que o nosso filho era uma criança prematura, que demandaria alguns estímulos e acompanhamentos diferentes de crianças que nascem a termo, né, de crianças típicas, mas até então era isso que a gente sabia. Então a possibilidade da anemia falciforme soou pra gente como algo assustador. Eu lembro que foi um período de espera muito longo, apesar de ter sido, sei lá, 30 dias. Acho que foi o primeiro teste que a gente teve diante de questões médicas. Isso falando do pós-alta, tá, gente? E que nos mostrou o quanto nós precisávamos ser unidos e fortes como família naquele momento para encarar tudo que o destino tinha reservado para nós e que nós nem imaginávamos ainda o que seria. Eu sei que passado esse período de espera, nós repetimos o exame e vimos que o Valentim tinha só o traço falciforme, que não era a anemia falciforme. Então acho que foi um grande alívio ali naquele momento, apesar de ter algumas implicações, coisas que pode ser que impacte em algumas outras questões do funcionamento metabólico, enfim, né, que nem é o metabolismo em si, mas a gente sabia que tinha algumas questões, mas não era nada grave, não era nada importante, então acho que foi um grande alívio. E daí surgiu mais um profissional na lista de todos que nós tínhamos que fazer o acompanhamento, que é o hematologista. E nesse meio tempo, só para vocês também irem acompanhando a nossa linha do tempo, o Valentim já estava fazendo terapia. Ele saiu da UTI com indicação de fazer fisioterapia e fono, porque ele ficou muito tempo entubado, ele ficou 102 dias entubado, então eram dois profissionais que a gente já sabia que tinha essa necessidade. Então a fisioterapia ele já estava fazendo, ele tinha indicação de fazer o método Bobat, e depois quando a gente for falar sobre terapias eu vou contar para vocês um pouco sobre isso.
Então foi tudo acontecendo em paralelo, acompanhamento com o neurologista, desmame da medicação, repetição do teste do pezinho com acompanhamento do pediatra, até sair esse resultado, a gente entender que tinha que fazer o acompanhamento com o hematologista também. E aí, depois desse acompanhamento com o hematologista, surgiram outras coisas, mas que eu vou deixar para contar para vocês num outro vídeo. O que eu quero dizer com tudo isso que eu tô contando para vocês? Essa jornada da paralisia cerebral e da maternidade atípica e da criança atípica envolve uma série de acompanhamentos e diversos momentos diferentes. Eu acho que aquela frase que eu trouxe para vocês no primeiro vídeo, que é: a UTI neonatal é uma montanha russa que vive de altos e baixos, a gente pode trazer isso para a vida atípica que a gente leva. Os nossos diagnósticos foram acontecendo aos poucos, as informações foram chegando aos poucos, conforme os acompanhamentos aconteciam. E eu acho que o que nos deu solidez para receber essas informações e para continuar foi o amor que a gente tem pelo Valentim e a certeza de que ele escolheu a nossa família, de que ele me escolheu para ser a mamãe dele, que ele escolheu o Felipe para ser o papai, que ele lutou muito, muito, muito para viver. Entre tudo que ele passou, tudo que ele viveu durante o período da internação, ele quase virou anjinho muitas vezes. E ele lutou muito para estar aqui com a gente. Eu até me emociono para falar sobre isso, porque tudo que eu tenho que fazer hoje é honrar a vida dele e o quanto ele quis estar aqui com a gente. Então eu tô trazendo isso para vocês para mostrar que, independente de tudo que possa acontecer, das notícias que vocês receberem, das coisas que forem acontecendo, sempre vale a pena. E as nossas vitórias sempre são muito maiores do que todas as outras coisas que possam acontecer nessa jornada. E eu tenho muita coisa para contar para vocês ainda. São 8 anos, quase 9 anos de muitas vitórias, de muitas conquistas, e eu quero muito que vocês conheçam o Valentim e conheçam a nossa história. Então continua aqui no canal, se inscreve, curte nosso vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês querem saber alguma coisa em especial, se vocês querem que eu conte pra vocês, e vamos juntos. Um beijo!